A chuva retorna ao Rio Grande do Sul e volta a alagar cidades já atingidas pelas enchentes. Em Porto Alegre, a água subiu até mesmo pelos bueiros, afetou novas regiões do município. No bairro Menino Deus, por exemplo, que já tinha sido alagado, né? Os moradores precisaram sair de casa mais uma vez. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias. Paula Neyman conosco mais uma vez, trazendo as informações de Porto Alegre. E agora, o assustador é isso também, né, Paula? Bueiros vertendo água, o sistema de esgoto colapsado, entulho nas ruas, muito lixo, atrapalhando o bombeamento dessa água para fora de Porto Alegre. Condição super complicada ainda nessa manhã na capital gaúcha. Paula. Muito bom dia, Carla, Sheila, Megali e a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Exatamente como tu comentou, Carla, a situação por aqui está bem delicada. Ontem as chuvas voltaram com bastante intensidade. Vários bairros que a gente só agora estava enxergando o barro mesmo, né? O que ficou, então, das chuvas, agora está completamente alagado novamente. E também nos locais em que a gente não enxerga só água, a gente enxerga destruição, como é o caso desse local onde eu estou neste momento, aqui na Avenida Sarandi, fica na Zona Norte, em que todo esse local, então isso aqui era um arroio, tá? O Arroio Sarandi, que passa em uma boa parte aqui da Zona Norte. Para quem não está nos assistindo na live, eu vou fazer uma descrição, então, a parte direita do arroio completamente destruída para dentro da cidade, então, em função dessas águas que estavam com uma força muito intensa, então a intensidade da água fez com que uma boa parte da estrada aqui, que faz então ao redor do arroio, esteja completamente destruído. Eu conversei com o pessoal da EPTC aqui antes da nossa entrada, eles não têm nenhuma mínima previsão de quando que isso vai ser reorganizado, então normalizado, porque primeiro as chuvas têm que parar, e outra que a cidade está com muitos locais estragados, destruídos, então isso vai para uma fila então de coisas que é preciso organizar aqui na cidade. Então hoje o cenário na capital é esse, muitos bairros ainda alagados e os que não estão alagados estão completamente destruídos. Eu queria saber da temperatura de momento, Paula, porque nos últimos dias a gente tem visto que o frio, né, acabou atingindo parte do Rio Grande do Sul. A gente está acompanhando também os repórteres que estão participando dessa cobertura, todo mundo encapotado, né? Porque a temperatura é bem baixa. Em Porto Alegre é encasacado. Encasacado. É. Uhum. Como é que tá a temperatura por aí? E aí depois eu queria que a Sheila, ela estava comentando com a gente fora do ar, da participação de uma outra repórter no período da tarde, né? E que ontem tomou aquela chuva toda, né, Sheila, do período da tarde. Mas antes, deixa eu só a Paula responder pra gente. Tá frio por aí agora, Paula? Então, nesse momento faz 13 graus. Nossa. Aqui em Porto Alegre hoje vai girar em torno de 13 a 18 graus. Então, uma temperatura que não é tão fria, mas é tranquila. A gente vê só algumas outras partes do Rio Grande do Sul que terão chuvas, assim como Porto Alegre, que vai fazer bem mais frio, como é o caso de Bagé, por exemplo, que vai chegar aos 6 graus hoje. E só fazendo um comentário aqui, adicionando então uma informação para que os nossos ouvintes saibam, aqui em Porto Alegre também não teremos aulas hoje, na rede estadual, municipal e também na rede privada. E essa foi uma medida então que o prefeito Sebastião Melo decidiu fazer então para que as crianças não vão à aula hoje, já que a cidade está realmente bem perigosa e as chuvas vão voltar com bastante intensidade por aqui. Perfeito, Paula. Perfeito, Paula, né, gente? Porque a gente estava falando na semana passada sobre quando efetivamente as aulas poderiam ser retomadas na sua totalidade, com as crianças podendo voltar às escolas, com as escolas sendo limpas. Mais de 1.000 unidades escolares no estado inteiro foram afetadas, então é uma situação tão delicada, e a gente estava aqui num esforço e torcendo muito para que as aulas pudessem ser retomadas. Veio a chuva tudo de novo e agora com essa informação da suspensão das aulas, pelo menos por hoje, a gente não sabe efetivamente quando as crianças poderão voltar àquela rotina delas tão importante nas escolas, e a gente sabe que, em especial, as crianças pequenininhas dependem das escolas para comer, para se alimentar, inclusive. Então, é um momento muito sensível, em especial para as crianças também. A Carla estava mencionando a Duda Romanha ontem, que conversava aqui com a nossa equipe na parte da tarde, né? A Duda também tem se dedicado a esse trabalho do acompanhamento da situação em Porto Alegre na parte da tarde. A Duda ontem estava num grau de esgotamento, sabe? E de desolação quando a chuva voltou e voltou com força. E acho que é um pouco dessa sensação de quem trabalha diretamente com isso.
e ver tanta tristeza, né? Tantas histórias tão tristes. No caso, a Paula já tem relatado isso com muita sensibilidade e profissionalismo, mas é o nosso papel e, como a gente costuma dizer, não é sobre nós, é sobre as pessoas, sobre as histórias que a gente conta, e que nesse caso os repórteres também são pessoas atingidas, direto ou indiretamente por isso. Ela está demonstrando o que quem vive em Porto Alegre está sentindo, que é o não acredito que começou a chover de novo. Não acredito que eu voltei para minha casa e eu tenho que sair de novo. Né? Parece uma provação, parece um teste. Então é a tradução, como a gente falava, né? Na pandemia, em que os repórteres acabaram virando personagens porque todo mundo foi atingido por aquilo, também no Rio Grande do Sul a reportagem da mesma forma, né? Paula, mais tarde a gente volta a conversar, combinado? Bom trabalho para você por aí. Obrigado. Até mais.